Aleluia. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então te prepara, porque eu sei que essa noite, nós vamos continuar recebendo do Senhor, como já disse. E eu sei que cada vez quando a palavra de Deus vem para nós, ela vem com o propósito de nos despertar mesmo, de nos fortalecer, né? A Bíblia diz, e eu gosto desse texto, eu queria ler ele antes, 2 Timóteo capítulo 3, aleluia, 2 Timóteo capítulo 3, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Eu quero ler com você a partir do versículo 15. Eu sei que isso é algo dito a Timóteo, mas nós podemos pegar essa carona, não é? E principalmente naquilo que a gente vai estar focando essa noite. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: porque desde a infância, e eu sei que isso não é um privilégio de muitos de nós, né? Ter nascido em um lar cristão, onde fomos ensinados com princípios da palavra. Eu sei que se você foi ensinado desde criança nos princípios da palavra, isso serve para você também, né? E ele diz assim, porque desde a infância sabes as sagradas escrituras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Algumas versões diz divinamente inspirada, pois nós sabemos que a palavra de Deus ela não foi uma ideia humana, não é uma expressão dos sentimentos daqueles que se aproximaram de Deus e começaram a ter os seus sentimentos pessoais e escrever, como um escritor normal escreve um livro, de romance, de aventura, de ficção, de suspense. As pessoas começam a expressar aqueles sentimentos, aquilo que elas chamam de inspiração, para escrever uma história onde você vai lá e você diz, isso é um romance, isso é um livro disso ou daquilo outro. Não. A palavra de Deus, querido, ela tem a essência do próprio Deus. Há quem diga que é uma inspiração de Deus, enchendo os homens a expressar aquilo que Deus queria para o tempo deles e para o nosso também. Aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem, e eu acrescento aqui, e mulher, porque quando ele fala de homem, ele está falando do ser humano, na verdade, a fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, queridos, a Bíblia mostra que a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus para quê? Para que a gente possa ser ajustado, na verdade, ao estilo de vida que Deus estabeleceu para que o homem vivesse nessa terra, quando Ele o criou com o desejo no seu coração, de que o homem pudesse ser uma extensão do seu reino aqui na terra. E nós sabemos, que o homem perde essa condição ao pecar, e a cada dia vai se tornando mais endurecido para a vontade de Deus, vai ficando, como é que eu posso até dizer assim, mais surdo, para a voz de Deus, e a cada dia o homem vai ficando mais longe disso. E eu acredito que, naturalmente falando, você sabe, quanto mais longe de uma pessoa, a gente vai ter dificuldade de ouvi-la, de imitá-la, de agir da maneira que ela quer, porque nós estamos longe, não conhecemos. E, na verdade, quanto mais a gente se aproxima de uma pessoa, não vai precisar ela gritar, não vai precisar ela fazer um gesto, muitas vezes, repetir muitas vezes um gesto, porque a gente vai começar a perceber de longe, ou vai começar a perceber, porque estamos a cada dia mais perto. E é por isso que quando o homem em Cristo, ele vem para Cristo, ele tem a capacidade de se aproximar a cada dia de Deus, para compreender aquilo que Deus quer que ele viva nessa terra. E hoje à noite eu quero estar falando um pouco sobre isso,
O propósito de nós nascermos de novo é para andarmos de uma forma totalmente diferente dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Porque é como a gente estava cantando aqui, e até a diaconisa Livânia estava falando, né? Nós sabemos que todas as pessoas, num momento como esse, se não todas, mas uma boa parte já, tem colocado a expectativa, uma certa expectativa em Deus. Senhor, se não for o Senhor, olha, está tudo perdido. Se não for Deus, e Deus está dizendo, e eu estou pronto para agir a favor de vocês. Agora, Deus não age ao favor das pessoas, querido, por pena, por choro, por sofrimento. Se fosse assim, nós não teríamos nenhum sofrimento na face da terra, porque Deus nem criou o homem para sofrer, e nem quer que o homem viva sofrendo. Pastor, e por que as pessoas estão sofrendo? Mesmo num tempo como esse, e já sofriam muito antes dessa pandemia. Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver que uma boa parte das pessoas que andam no sofrimento é porque elas, na sua maioria, né, adoram outros deuses, que não tem nada a ver com o nosso Deus. E também tem uma pequena parcela, eu quero dizer que é uma pequena parcela, que mesmo estando em Cristo, não conhecem a vontade de Deus como deve. E por não conhecer a vontade de Deus como deve, a Bíblia diz que o povo de Deus, irmão, na maioria dos momentos que eles entraram no sofrimento, entraram na escassez, entraram na doença, era por duas coisas. Por não conhecer a vontade de Deus para aquele tempo, ou por desobedecerem aquilo que eles conheciam para a vida deles naquele tempo. Nós não vamos ver ninguém, não é, pela palavra, andando em obediência à vontade de Deus, e sendo submergido pelo sofrimento, pela escassez, pela doença, não. Pelo contrário, a gente vai ver todas as vezes que a gente for para a palavra e o povo ajustou o seu coração à vontade de Deus, os que estavam doentes eram curados, os que estavam em escassez eram supridos, os que estavam para enfrentar exércitos saíam vitoriosos, porque eles iam segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade deles mesmos. E nós precisamos entender que para o nosso tempo, esses princípios não mudaram, querido. E é por isso que a gente a cada dia precisa se examinar a nós mesmos, não é? E eu queria usar um texto hoje para começar, que é Hebreus capítulo 12, tá certo? Hebreus capítulo 12, aleluia! E eu gostaria muito que você que está em casa não perdesse isso. Se você pode, anota, estuda, medita. Pode ser que você não compreenda bem o que é o contexto de um versículo que a gente cita, não é? Mas o contexto do versículo que a gente vai citar é o contexto histórico daquilo para o qual aquela fala foi dada, ou qual o sentido pelo qual ele está falando aquilo, né? E a gente vai ver aqui o Hebreus capítulo 12, depois de uma galeria dos heróis da fé, onde o escritor aos Hebreus mostra que todos os que andaram pela fé na palavra, eles venceram o reino, decidiram viver uma vida crendo em uma pátria celestial, muito mais do que nessa pátria real, valorizaram muito mais os tesouros do céu do que os tesouros da terra. Sim, tudo isso porque eles viveram uma vida baseada naquilo que Deus estava dizendo para eles, e não naquilo que o mundo de então estava mostrando, oferecendo, pressionando, falando para eles. E em Hebreus capítulo 12, né, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, não se tem certeza se foi Paulo mesmo, né? Ele diz assim, aí ele vai dizer, portanto também nós considerando que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aí ele continua dizendo, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo ou da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu queria parar aqui. Paulo trata, toda vez eu vou dizer Paulo, o escritor aos Hebreus trata a carreira, né, como a vida mesmo.
É aquele negócio que a gente veio na nossa vida vivenciando, e Deus disse, olha, eu quero chamar você para começar a correr uma carreira de verdade. Então, Ele nos colocou nessa carreira, o ponto de partida dessa carreira que nos foi proposta foi em Cristo. Quando nós chegamos em Cristo, para Deus começou a nossa carreira nessa vida. Eu sei que muitos tiveram a oportunidade de ser alcançados novos, cedos, jovens, ou até adolescentes ou pré-adolescentes, como a gente tem no nosso departamento. Mas essa carreira que nos foi proposta, ela tem hoje como base para nós, né, testemunhos de pessoas que decidiram viver uma vida para Deus a ponto de serem chamados de homens e mulheres de Deus, não porque iam para uma igreja, não porque sabiam alguma coisa de Deus, mas porque de verdade decidiram viver para Deus. E hoje eu queria estar falando um pouco sobre isso, por quê? Porque essa nova carreira, ela é feita da consciência de que Jesus não é só o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. Eu não sei se você já ouviu sobre isso, mas eu acredito que a gente vai estar falando aqui um pouco mais sobre isso, a respeito do senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Nós precisamos considerar Jesus não somente como aquele que nos salvou, mas aquele que é o Senhor de nossas vidas, aquele que tem o comando, né? Alguma vez a gente conversando entre os irmãos mesmo, e aquela pergunta saltou. Ô pastor, depois que a gente aceitou Jesus, a gente ainda tem um livre-arbítrio? Claro, porque existem 3 vontades que a gente pode ver na Bíblia distintas, não é? Que é a vontade de Deus sendo expressa, a vontade do diabo sendo oferecida, e a vontade do homem para fazer aquilo que lhe cabe. Uma coisa é certa, né? Nós sabemos que a vontade do homem, ela vai definir toda a sua vida. Se ele faz a vontade de Deus, ou se ele faz a vontade do diabo. É claro que a gente começa a ver lá no Éden, né, que essas 3 vontades bem distintas, porque Deus fez o homem, deu para ele o poder de decisão, e deu uma ordem para ele, aquela era a vontade de Deus, que o homem não comesse. Mas o diabo vem lá e diz, come rapaz, não tem problema não, tu acha que tu vai morrer? E o homem decidiu, querido, fazer a vontade daquele que ofereceu a proposta para ele, ao invés de fazer a vontade daquele que tinha dado a oportunidade dele viver uma vida plena, permanente. Então, até hoje, esses 3 princípios, né, eles não desapareceram em Cristo, na verdade, e nós precisamos entender bem isso. Por quê? Porque se nós queremos correr uma carreira, irmão, ou queremos correr a carreira que nos foi proposta, e é interessante porque a Bíblia diz, olhando firmemente ou fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos manda olhar para Jesus. Eu sei que a gente tem esse ditado no meio do povo, né, de que o meu alvo é Jesus. Quando uma pessoa diz o meu alvo é Cristo, eu acredito que 85% das vezes é para que ela viva uma vida independente. Meu alvo é Cristo, rapaz. Quero saber não, eu vou fazer o que eu quiser. Não é no sentido de dizer, rapaz, o meu alvo é Cristo, então eu vou observar como Ele agiu nessa situação, para que eu possa agir nessa situação que eu estou passando. Eu vou observar como foi que Ele falou, para que eu possa entender como eu devo falar nessa situação. Eu vou observar como foi que Ele reagiu diante dessa situação, porque se o meu alvo é Ele a quem eu tenho que olhar, não é somente olhar para dizer, não, o meu alvo é Cristo, no sentido de olhar para nós nos inspirarmos. Até porque a Bíblia diz, né, em 1 João 2,6, que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E ouvindo algumas reportagens, eu achei algo interessante, é de que a maioria dessas pessoas que imitam outras, né, imitam esses apresentadores, artistas ou coisa desse tipo, para que eles imitem aquelas pessoas, eles param na frente de uma TV e começam a assistir aquela pessoa constantemente, para ver a maneira que ele fala, para ver o trejeito dele, para ver como é que ele age nisso, para ver como é que ele movimenta o olho, para ver como é que ele se balança quando ele vai falar, porque ele está querendo imitar aquela pessoa. Então ele olha fixamente para aquela pessoa, para ver como é que ela fala, aí volta, aí bota ela para falar de novo, volta de novo,
tenta falar igual, está igual ainda não, volta de novo, até ela conseguir ficar o mais parecido possível. É por isso que a gente precisa entender uma coisa, querido. Se nós queremos de verdade andar como filho de Deus, nós temos o primogênito de toda nova raça que nasceu, né, daquele que nasceram de novo. E nós precisamos observar ele a cada dia mesmo. Porque senão nós vamos ficar com aquele negócio. O nosso alvo é Cristo, ou o meu alvo é Cristo. E outras pessoas já têm aquele outro grupo que diz assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Mas esse é um princípio fora da palavra também. Porque todas as pessoas, querido, quando elas queriam que outra pessoa imitasse a Jesus, elas não diziam, olhe para Cristo, elas diziam, olhe para mim e me imite que eu estou imitando Cristo. Olhe para mim, porque se você fizer aquilo que eu estou fazendo, você vai estar imitando Jesus também, porque eu estou imitando Ele. Então nós sabemos que quando se diz com relação a outras pessoas, né, eu não posso dizer, olhe para fulano que vive de todo jeito, que vive de uma forma distorcida, na mentira, andando de uma forma com falsidade. Não. Eu vou dizer, para uma pessoa dessa eu vou dizer, olhe para Cristo. Mas em algumas situações, mesmo dessa, eu vou dizer, olhe para mim. Veja se eu vivo dessa forma. Veja se eu ando desse jeito. Veja se eu apoio essas coisas. Porque nós precisamos a cada dia nos tornar referenciais mesmo. Não é no sentido de porque a pessoa é pastor. Isso é para todo filho de Deus. Lembra o que a gente leu lá? Em 2 Timóteo, que a palavra é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros, a fim de que não é só os pastores, os profetas, os evangélicos, é todos, querido, todo filho de Deus tem como que por obrigação dar um bom testemunho para que a vida dele se torne uma vida poderosa mesmo. Aí é interessante porque essa noite o que veio no meu coração, eu fui ministrado durante isso, eu posso até estar pregando para mim, vou deixar você ouvir essa noite, é que a Bíblia mostra que nós temos uma vida para viver agora, uma nova vida em Cristo, mas essa nova vida é do modelo de Jesus. E é por isso que muitas pessoas, né, muitos filhos de Deus, hoje estão ainda apreensivos, muitos chegaram a dar uma esfriada na fé, outros são bombardeados com aquele pensamento de que o crente pode ser um crente online, porque a modernidade chegou. Não, querido. É por isso que a gente precisa a cada dia entender que, se a gente for imitar a Jesus, irmão, a gente vai começar a perceber que Jesus, ele tinha um estilo de vida, mesmo em um contexto diferente, de que ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse para ele. Eu queria ler com você, Lucas, por favor, deixa eu ver se é Lucas. Primeiro João, Evangelho de João, por favor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. E o versículo 38. Aleluia. Oh, glória. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta hoje. E sei que você não pode me responder fisicamente, mas é de propósito mesmo para que você se responda. De quem você está querendo fazer a vontade? De Deus ou a sua própria vontade? Porque eu queria abrir um parênteses aqui também. Eu sei que vão ter coisas na nossa vida, querido, que elas não vão ser pecado, que elas vão ser coisas lícitas para nós, mas nós precisamos começar a entender essa escala de valores para que isso não esteja na frente da vontade de Deus. Porque eu sei que nem tudo aquilo que a gente vai fazer, né, no sentido de coisas que vá trazer prazer para nós mesmos, vai ser em linha com a vontade de Deus para aquele tempo na nossa vida. E é por isso que a gente precisa cada dia estar meditando nessas verdades, para que a gente entenda se realmente aquilo é a vontade de Deus, se nós estamos dentro da vontade de Deus mesmo. Por quê?
Porque a gente vai ver pela palavra que todas as pessoas que decidiram agir segundo a vontade de Deus, ignorar a sua própria vontade física, e resistir ao diabo, foram pessoas que viveram uma vida de sucesso, foram pessoas que viram o suprimento de Deus se manifestando, foram pessoas que receberam cura para a vida delas. E eu sei que isso não é só para aquele tempo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Da mesma forma Deus, da mesma forma o Espírito, e a palavra, ela nunca passará. Então Jesus aqui, falando para os discípulos, né, ele fala algo que a gente precisa entender isso. E ele diz assim, versículo 38 de João, capítulo 6, ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Escuta isso aí. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por que Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade? Vou te dar uma revelação agora. Porque ele tinha uma vontade própria. E ele sabia disso como homem, né? Eu tenho uma vontade própria, mas eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. E hoje, muitas vezes, nós sabemos que tem momentos da nossa vida, né, que a nossa carne é confrontada, que situações se levantam, e eu não sei se você percebe isso, né? Eu acredito que todos nós temos isso, até porque estamos em uma carne, em um corpo de carne. Nós a cada dia nos deparamos diante de situações que a gente começa a perceber de uma forma tão nítida, né? Não tão clara, de que, rapaz, olha, a minha vontade era de fazer isso, isso e isso. A minha vontade era de dizer isso, isso e isso. E na maioria das vezes, né, uma boa parte das pessoas, mesmo em Cristo, elas estão mais fazendo a sua vontade do que a própria vontade de Deus mesmo. E isso nos leva, querido, a em momentos de pressão como esse, a em momentos que a gente precisa dar passos mais ousados de fé, nós não tenhamos tanta credibilidade no mundo espiritual para ver o mover de Deus acontecendo na nossa vida. E é por isso que nós precisamos estar alertas a isso, a cada dia nos vigiando e meditando mesmo, porque situações elas vão surgir até nós sermos arrebatados dessa terra, não é? Porque nós ainda estamos em um corpo de carne, meu irmão. E temos que a cada dia entender, né? Eu acredito que a gente já deve saber disso, é que a nossa carne, ela nunca vai se converter. Todo ser humano, até o arrebatamento, ainda vai ter vontade de fazer o que é errado, de falar o que não agrada a Deus, de agir como não convém. Vai ter, pastor? Vai. Até o Senhor? Até eu. Agora, eu preciso aprender a cada dia que tudo, depois da compreensão da palavra, primeiro, claro, vai ser uma questão de decisão minha, querido. Eu estava meditando nisso hoje e eu estava dizendo, né? Eu digo, poxa vida, até comentando nesses dias aqui na igreja, conversando, e eu disse, rapaz, às vezes eu fico, como é que eu posso dizer? Deixa eu achar uma palavra boa aqui. Às vezes eu fico perplexo, algumas vezes, o quanto as pessoas têm dificuldade de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, essa é a vontade de Deus, querido. Não é a vontade do pastor, não é a vontade da igreja, não é a vontade do mundo, não é a vontade da mídia, não é a vontade de Deus. Nós sabemos sim, né, que se você parar para ver, a mídia, quando ela quer que você compre um negócio, quando ela quer que você viva apavorado, quando ela quer que você se revolte, ela começa a ministrar aquilo constantemente, até você ficar revoltado com aquilo. E se revoltar, não foi nada com você, nem com nenhum familiar seu, mas você fica revoltado e acabou. Por quê? Porque você deu ouvido a uma pregação do inferno, que vai levar você à revolta. Então, da mesma forma, Deus quer que a gente ouça a sua palavra com o propósito de nos colocar dentro daquilo que é a vontade dEle, para que mesmo que a gente diga, não, eu sei que nem todo mundo vai gostar disso, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Rapaz, eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu digo não agradar a todo mundo, o primeiro, irmão, que muitas vezes não vai ser agradado, é o nosso próprio homem exterior mesmo. Porque eu fico pensando, poxa vida, se nós não derrubarmos essa barreira, querido, de dificuldade de fazer a vontade de Deus,
Nós só vamos ser bons até sermos afrontados. Nós só vamos ser submissos até sermos corrigidos. Nós só vamos ser espontâneos até a gente ser confrontado com alguma coisa. E se isso nos impede, meu irmão, de viver segundo a vontade de Deus, eu vou te dizer uma coisa. A gente vai ter dificuldade de ver coisas grandiosas acontecendo na nossa frente. Porque quando nós estamos decididos a viver a vontade de Deus, não importa, querido, o que aconteça. O que vai prevalecer é nós a cada dia decidirmos fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Jesus ensinou, né? Mas a vós que me ouvis, digo, amai os vossos inimigos. Pastor, então quer dizer que uma pessoa, ela se declara minha inimiga e eu tenho que estar lá na porta dela? Não, ele não está falando nisso. Ele está falando em amar, no sentido de querer ver aquela pessoa bem, de orar por ela, de desejar o bem para ela, de quando tiver oportunidade, no quanto depender de vós, haja paz entre. Pastor, mas também eu não sou assim não. Tudo bem, eu sei, porque isso é a carne. Isso estar querendo fazer a própria vontade ou a vontade do diabo. E na verdade, nesse caso, estão bem anexadas uma à outra. Porque é a vontade da carne que quer que a gente a cada dia viva de uma forma contrária à vontade de Deus, porque a gente viu lá em Gálatas, né, que a carne, ela milita contra o Espírito, que deseja a cada dia fazer a vontade de Deus, e o Espírito milita contra a carne, que a cada dia quer fazer a vontade dos pensamentos e do diabo mesmo. Então nós precisamos a cada dia estar determinados, querido. Ainda que isso aconteça, eu vou fazer a vontade de Deus. Pronto, deixa eu citar outro exemplo bem simples aqui. Hoje a gente ainda vê na internet muitos filhos de Deus metendo o cacete nas autoridades. Fala de um, fala de outro, e aquela briga, crentes brigando na internet por causa do presidente A, do presidente B, da direita, da esquerda. Estão fazendo a vontade de Deus? Não. Pode ser quem for, querido. Não estão fazendo a vontade de Deus. A gente pode falar com relação a isso, pastor? Pode. Como? Dentro das leis, né, da legislação, de uma forma que a gente saiba o que a gente está falando. Não é aquilo que a gente vai falar porque a gente ficou com raiva, porque a gente gostou. Não, querido. É porque, olha, o certo é esse aqui. E, na verdade, nós precisamos entender que, ainda que não esteja escrito literalmente na palavra, nós somos defensores daquilo que é certo, querido. Ser crente não é como algumas pessoas dizem, né? Quando elas querem andar segundo a carne. Ser crente não é ser besta. Sim, quando eu digo ser crente não é ser besta, é por quê? Porque eu quero expressar a minha carne, vergonhosamente falando. É porque eu quero fazer somente a vontade da minha carne, e eu digo que ser crente não é ser besta. Na verdade, ser crente, às vezes é você ficar calado, mesmo você tendo razão, por entender que na ira do homem a justiça de Deus não opera. E esperar o tempo e o modo para falar a verdade, para falar o que é certo. Não é dizer, eu estou na minha razão, cheio de ira, só querendo como que vomitar em cima de uma pessoa e dizer, não, eu sou crente. Não, isso não é negócio de crente. Aguenta não, saia do ambiente. Vamos embora, respirar, depois volto. E a gente precisa a cada dia se montar nisso, por quê? Porque se nós não entendermos, querido, a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pega isso aí. E se a gente olhar para a vida de Jesus, meu irmão, Jesus, ele viveu uma vida, irmão, fazendo a vontade de Deus. Como era que a gente via, pastor, ele fazendo a vontade de Deus? Ele mesmo disse, eu falo como o Pai me manda falar. Então eu quero trazer para dentro desse contexto essa noite também. Será que nós estamos falando segundo a vontade de Deus? Ou estamos falando segundo os nossos sentimentos, ou segundo as informações que a gente recebe dos meios de comunicação e da internet e das pessoas que nos rodeiam que não conhecem ao Senhor? Porque eu acredito que se Jesus estivesse no mundo hoje, Jesus continuaria dizendo, rapaz, eu não temerei o que o mundo me possa fazer. Eu sei de onde eu sou, eu sei o Pai que eu tenho, eu sei que Ele está pronto para agir ao meu favor. Ele permaneceria falando, querido, da forma que Deus queria que ele falasse.
Ele poderia ligar a televisão lá no jornal e dizer: a tendência é a pandemia aumentar, vai faltar oxigênio, vai faltar máscara, vai faltar não sei o quê, vai faltar comida, vai faltar dinheiro. E Jesus dizendo: mas o meu Pai me supre. Mas Ele não deixa faltar o meu ar, mas Ele me guarda em todo tempo, Ele está comigo e não me deixa só. Ele ia falar a mesma coisa, querido. Eu não acredito que ele ia dizer: meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? Meu Pai do céu, é só a misericórdia de Deus. Não. Eu creio que ele ia dizer: Pai, tem misericórdia desse povo que não te conhece. Me dá sabedoria para que eu te revele para eles. Porque eu sei que eu já estou bem, vou permanecer bem. Porque o Pai está comigo. Então, se a gente for olhar para Jesus, querido, que é o autor e consumador da nossa fé, eu acredito que a nossa vida, irmão, ela pode não agradar a muitos, mas ela vai ser uma vida que funciona. Ela não vai ser uma vida mirrada, irmão. Ela não vai ser uma vida medrosa, não. Ela vai ser uma vida ousada mesmo. Porque ela sabe em quem o pai que ela tem, meu irmão. Cada um de nós aqui que teve a oportunidade de ter o pai e a mãe presente, e você que está em casa, você pode dizer: rapaz, eu sei o pai que eu tinha. Pronto. Tem pessoas que dizem: eu sei o pai que eu tinha. Pense num camarada ruim, pense num camarada negligente, pense num camarada bom, pense num camarada que era presente, pense num camarada que era ativo, pense num a gente vai saber dizer tranquilamente, querido. Então, se nós conhecermos Deus de verdade, não é só ouvir uma pregação e dizer: eita, rapaz, hoje pastor parece que meteu a lapada, eita, aquele irmão é meio assim, eita. Não estou falando nisso aqui não. Estou falando que às vezes eu estou ministrando a palavra e Deus vai ministrar o teu coração, né, como vai ministrando ao meu coração durante o dia, a posição que Ele quer que a gente tome, querido, para que nós entendamos, ainda que, né, o mundo se transportasse para o meio dos mares, nós não temeríamos, porque há um rio que alegra a cidade de Deus, querido. O negócio é que na maioria das vezes eu estou dizendo isso com toda a autoridade hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que às vezes a gente fica sabendo, uma boa parte dos crentes, dos filhos de Deus, só tem Jesus como Salvador, não tem Jesus como Senhor, não. Por quê, pastor? Por causa da atitude que tem, por causa da maneira com que vivem falando, por causa da maneira com que reagem quando elas são corrigidas ou repreendidas ou até mesmo ajustadas, né? Elas não estão, só tem Jesus como Senhor até enquanto a coisa não aperta. Mas quando a coisa aperta um pouquinho, ela só conhece Jesus como Salvador. E a gente precisa entender, querido, quando a gente vai lendo a Bíblia, né, a gente vai ver, nesses dias eu até estava comentando, num grupo que a gente tem, e não fui mais além, porque o servo do Senhor não foi chamado para contender. Mas o camarada colocando, né, a Bíblia diz que quem desobedece às autoridades traz consequências sobre sua própria vida. Mas só que quando a pessoa colocou esse texto, ela estava falando dentro de um contexto onde as pessoas estavam indo de encontro, falando de alguns decretos que estavam fora da lei maior do nosso país, que é a Constituição. E eu fui e disse: olha, tudo aquilo que for de encontro à lei maior pode ser questionado, e não é desobediência. Agora, se a lei maior do nosso país, ela vai de encontro à palavra de Deus, nós ainda podemos questioná-la, no sentido até de confrontá-la com a nossa própria vida, porque a lei que nos rege, querido, a legislação que nos rege, é a legislação do céu. E eu estava dizendo: pronto, existe um tipo de desobediência bíblica. Por exemplo, Daniel, quando levantaram um decreto para que quem pedisse alguma coisa, a não ser ao rei, fosse preso, Daniel foi preso por quê? Porque roubou? Porque matou alguém? Porque fez... Não, Daniel só foi preso, querido, porque ele decidiu: rapaz, olha, a minha vida toda, eu só pedi a Deus, então eu vou continuar orando a Deus. Somente. Quando Pedro e João foram confrontados para dizer: olha, aqui vocês não vão mais ensinar no nome de Jesus, não. Acabou essa conversa, parou. Pedro disse: pronto, tá bom. Eu queria fazer uma pergunta a vocês também. É mais importante obedecer a vocês ou a Deus? Então eu acredito, quando Herodes mandou dizer a Jesus: diga a ele que pare de pregar. Jesus disse: diga àquela raposa que eu vou pregar hoje, vou pregar amanhã e vou continuar pregando. Então eles não estavam, meu irmão, interessados, eles estavam, melhor dizendo, eles estavam dispostos
a obedecer à vontade de Deus, contrariando a sua própria carne, porque eu acredito que todo homem, né, Jesus, menos Jesus, porque Jesus é o perfeito espírito, alma e corpo. Mas a Bíblia diz, né, em João capítulo 12, que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte, mas que farei eu? Se foi para isso que eu vim, então seja feita a sua vontade e não a minha. Então, meu irmão, eu sei que nós, né, eu, você, todos nós, como eu disse, estou pregando para mim. Eu sei que muitos de nós não têm muita noção disso, né? Até porque alguns buscam quase nada, outros buscam somente para fortalecer e para ver a sua vontade sendo realizada a cada dia por Deus. Então, quando as coisas começam a cada dia a ficarem na pressão, poucos filhos de Deus veem a manifestação de Deus a favor de sua vida. Por quê? Porque a manifestação, querido, ela está naquela obediência de todo o coração mesmo. Provérbios 3, não é, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é que ele está dizendo? Meu irmão, se nós estivermos agindo diante daquilo que Deus diz, de todo o nosso coração, não importa o bombardeio que vem na nossa mente, querido, e a gente não querer se apoiar nele, o que Deus disse vai se cumprir em nossa vida. Eu acredito numa coisa, e não é porque eu acredito que a palavra é a verdade, né, que se eu não praticar ela, ela vai acontecer na minha vida. Isso é impossível. Porque nós precisamos ouvir, entender, praticar aquela verdade, permanecer nela, independentemente do que digam, do que façam, do que eu veja, do que eu sinta, das informações que venham contrárias. Se eu me mantenho firme, mesmo diante de todas essas coisas, aquilo que Deus disse vai se cumprir em minha vida. Pode ser em tempo de pandemia, pode ser em tempo de escassez, pode ser em tempo de miséria, pode ser em qualquer tempo. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, querido, independentemente do que aconteça. Agora, ela não se cumpre por acaso. Não se cumpre somente para Deus dizer: olha aí, eu não sou Deus. Eu estava dizendo hoje à tarde, não sei se foi no vídeo que eu gravei, né? De que eu acredito, irmão, de que quem tem promessa de Deus não morre mesmo, não. E a gente vê isso pela palavra. Os homens que receberam a promessa de Deus e se apegaram a ela e deram os passos que Deus disse, eles viram, irmão, a promessa. Moisés viu a promessa, né? E não entrou nela porque foi desobediente no caminho, mas ele viu. Está vendo aquela promessa ali? Era o que eu tinha para tu, mas tu não vai entrar não. Por quê? Fosse desobediente. Sabendo. E isso é perigoso, querido. Porque às vezes nós sabemos o que Deus quer fazer em nossa vida, mas nos passos que a gente vai dar para o cumprimento daquela promessa, nós não vigiamos as nossas atitudes. E nós precisamos a cada dia estar nessa rota de voo, né? Eu não sei se é bem assim, não entendo muito disso, mas algumas pessoas dizem que quando um avião está para decolar no aeroporto, ele programa a sua rota de voo, né? Coloca lá no computador, estabelece ela e depois ele decola. E ali ele vai embora, irmão. Ele só muda a rota se acontecer alguma coisa e ele receber uma informação da torre de comando. Mas mesmo que ele não receba, a torre de comando vai orientar. Você vai passar por um período de turbulência. E ele, beleza. Aí avisa aos passageiros: atenção, senhores passageiros, estaremos enfrentando um período de turbulência. Ele avisa bem antecipado, para que dê tempo às pessoas sentarem na cadeira, atacarem os cintos, guardarem algum objeto, fazer qualquer coisa e ficar pronto já para o tempo de turbulência e entendendo. Fica tranquilo. Então, nós vamos recebendo informações do céu, querido, para que a gente a cada dia vá entendendo, né, que nessa caminhada, nessa carreira proposta, a Bíblia já diz: há alguns embaraços, há o pecado, mas nós podemos, irmão, nos desvencilhar dessas coisas para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E é isso que muitas vezes freia muito cristão, né, muito filho de Deus, porque qualquer embaraço, querido, é aquilo que fulano disse, é aquilo que fulano fez, é alguém que não aguenta ser corrigido por ninguém, é alguém que quer viver da sua própria: eu vou viver desse jeito, eu não devo a pastor, eu não devo a fulano, vou fazer minha vontade. Vai ficar só olhando as promessas se cumprir na vida dos outros. E não vai acontecer nada na tua vida, querido. Então desperta, meu irmão.
para dar ouvido à coisa certa, para se apegar à coisa certa. Senão, a gente vai viver uma vida. Eu não quero, eu estou pregando para mim, Adilson Santos, não quero viver uma vida em Deus frustrada, irmão. Eu quero viver uma vida que, diante dos obstáculos, eu diga: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Você sonda o meu coração. Você sabe que a minha intenção é acertar. Se eu não sei o que estou fazendo, me mostre, porque eu quero ver isso aí acontecendo na minha vida, Senhor. Eu não quero dizer: tá bom. Também, se não for a vontade de Deus, Ele faz, Ele é poderoso, Ele é soberano. Essas conversas é de quem ainda não conhece a vontade de Deus. E a gente precisa a cada dia entender isso. Eu ainda queria ler outro texto com você. Aleluia. Lucas, espera aí, segura aí um pouquinho o grupo do louvor, viu? Fica aí, segura aí. Aleluia. Lucas, é isso, meu Deus? É isso mesmo. Lucas, capítulo 6. Deus é bom. Porque senão, meu irmão, nós vamos viver uma vida somente tendo Jesus como Salvador. Jesus é o meu Salvador. Sim, querido, mas se Ele não é o teu Senhor, eu posso te dizer uma coisa. Até a nossa salvação pode estar comprometida, irmão, se Ele não é o nosso Senhor. Porque nós sabemos que, se nós decidirmos andar segundo aquilo que a gente acha que é para aproveitar a nossa vida, a Bíblia diz que a gente pode perdê-la para a vida eterna. Então não é só dizer: eu já sou salvo, agora eu vou fazer minha vontade. Não, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que as pessoas falam de uma forma distorcida, né? Você tem que pagar o preço, irmão. Olha, você tem que pagar o preço. E eu acredito que existe um preço a ser pago mesmo. Mas não é o preço do sofrimento, no sentido de que: olha, pastor, eu estou pagando o preço, viu? Foi o quê? Faz 1 ano que eu não arrumo trabalho. Porque Deus me chamou, Deus falou comigo, sabe, para eu evangelizar, eu não fui. Aí Deus pegou, me tirou do trabalho só para eu ir evangelizar. Estou pagando o preço. Esse não é o nosso Deus, irmão. Nosso Deus não é assim. Esse Deus aí não é o da Bíblia, não. Olha, pastor, eu estou aqui enfermo, mas é porque eu estou pagando o preço, sabe? Deus me chamou para ir para o hospital, mas eu não quis ir, Ele botou uma doença em mim, eu estou pagando o preço. Esse não é o nosso Deus também, não. Na verdade, existe um preço a ser pago mesmo. A gente vai ver na palavra aqui, mas vamos para cá logo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluia. Irmão, eu vim despertar você essa noite aqui. Não é a equipe do louvor, nem a da mídia, não. Também vocês, né, claro. Mas é também os que estão em casa e a gente. Lucas 6. Aleluia. Pronto. Espera aí, deixa eu ver aqui direitinho. Jesus. É isso mesmo, Lucas 6. 46. Eita glória. Aleluia. Isso aqui é Jesus falando, tá bom para nós. Ele diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Ou algumas versões são mais diretas, né? E não fazeis o que eu vos mando. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Você que está aqui nessa noite. Jesus estava começando a citar algumas coisas para as pessoas verem. Olha, é impossível uma árvore mal dar fruto bom. Então, se uma pessoa ela anda toda errado e ela quer te agradar por alguma forma, presta atenção. Porque uma árvore má não vai dar fruto bom, não. É uma cilada. Quem entende o que eu estou falando? Do mesmo modo que uma árvore boa, querido, ela até vai errar, mas o fruto permanente dela é um fruto bom. E Jesus começa a mostrar para as pessoas, para que elas não ficassem ligadas somente em uma atitude, mas que elas ficassem ligadas na vida da pessoa mesmo. Porque até Jesus alertou, né, para aqueles discípulos que eles iam viver em um mundo que até pessoas iriam estar vestidas com pele de ovelhas, mas eram lobos.
Então a gente não vai ser guiado por aparência religiosa, por um aleluia, por um glória a Deus. Não, não, não. A gente vai ser conduzido a cada dia pela vida. Posso ouvir um amém? E vai conduzir pessoas pela vida também. E Jesus aqui começa a mostrar, mas ele diz para aquele povo que está lá, né? Ele diz, olha, por que vocês dizem Senhor, Senhor, e eu mando vocês fazer uma coisa e vocês não fazem? E é interessante porque quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo me lembrou outro texto, né, que diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então a gente precisa ser cuidadoso com isso, querido. Porque não, meu pastor é Jesus. Jesus já alertou sobre isso. Eu sou a igreja. Meu irmão, Jesus já alertou sobre isso, irmão. A gente ouve coisas que alertam sobre isso. E nós precisamos ficar alertas a isso mesmo. Porque essas coisas que nesses dias o diabo tem usado para fazer com que pessoas sejam como que desmembradas de um corpo. Eu não sei se você entende, né? Se a gente desmembra a nossa mão do corpo, ela vai apodrecer, querido. Mesmo que a gente desmembre e bote numa bolsa de gelo, guarde no congelador, se ela não for colocada de volta rápido, ela daqui uns dias não serve mais para nada, não. Então nós precisamos ficar ligados nisso, meu irmão. Se você é de outra igreja, faz parte de outra igreja, te acorda sobre isso, querido. Para que você a cada dia esteja conectado em um corpo, que você possa ser assistido, dar assistência, se envolver, receber do envolvimento dos outros. Porque senão vai viver uma vida infrutífera mesmo. Infrutífera, meu irmão. Ainda em Lucas capítulo 14, bem rapidinho, para a gente, estou quase encerrando. Aleluia. Pronto. Lucas capítulo 14. Eita. Aleluia. Agora eu quero mostrar o preço, não é? Glória a Deus. É isso mesmo, coloca aí Lucas capítulo 14, deixa eu pegar bem certinho aqui, tá bom? Pronto. Lucas 14, 25. Aleluia. Querido, existe um preço a ser pago mesmo, mas não é um preço de sofrimento. Eu acredito que quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente se consagra, eu particularmente, se eu estiver errado, depois eu até sabendo, venho aqui não tendo problema. Mas eu não acredito que seja um preço que a gente paga, não. Na verdade, a Bíblia mostra, né, que o crente deve orar em todo tempo. Então, eu não vou pagar, olha, irmão, sabe por que isso aqui aconteceu? Paguei um preço muito grande em oração. Não, querido, tu tem que orar mesmo. Quer dizer que quando tu não quer conseguir nada, tu não ora, tu não paga preço de oração, não é? Não, irmão, eu paguei um preço, jejuei 10 dias. E quer dizer que tu só jejua quando é para tu conquistar alguma coisa na tua vida? Não, me consagrei, irmão. Eu me consagrei, fui para o monte, uma semana. A gente está indo para o monte. E não é para mudar Deus, não. É para a gente ficar mais, a cada dia, em um lugar que a gente possa ficar bem à vontade, gritar, correr, chorar, qualquer coisa. Mas não é para mudar Deus, não. Essas coisas não mudam Deus. Nada que a gente faça vai mudar Deus. Porque Deus é imutável. Ele é o mesmo, amém, queridos? Mas atitudes que a gente faz podem ser atitudes que a gente toma, né? Elas vão a cada dia mostrar que nós mesmos, para nós mesmos, estamos mudando, para que a cada dia a gente possa ficar mais sensível do Senhor, para o Senhor, e imitá-lo como ele deve ser imitado mesmo. Aí Jesus fala algo tremendo aqui, e não foi para um grupinho, foi para essa versão minha diz assim, vê. Milhares de pessoas, pode ser que a Bíblia, em alguma versão sua, tenha grande multidão, né? Aí ele diz assim, vê, milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Jesus estava dizendo, olha meu irmão, é o seguinte, se você quer me seguir,
E você, em qualquer momento da sua vida, vai me deixar o evangelho por causa do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, você ainda não está pronto para ser, você não é digno de ser meu discípulo, não. Porque a gente vê, irmãos, em nossos dias de verdade, não é? É quantas pessoas desistem de Jesus, do evangelho, por causa de outras. De marido, de filho, de mãe, de pai. Eu acredito que a gente aqui já leu alguns livros, né? E quem está em casa, e um dos livros que me chamou a atenção, né? No tempo que eu li, isso faz muito tempo, foi o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Porque naquele livro, né, ele começa a mostrar que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, desejou ter a amizade do Espírito Santo, como Kathryn Kuhlman tinha, né, quando ele viu Kathryn Kuhlman pela primeira vez. E ele disse que decidiu receber a Jesus. Mas ele recebeu a Jesus e quando chegou em casa, todo mundo da casa dele o tratou como inimigo da família. De uma maneira que ele relata no livro, né, de que quando ele chegava na sala da casa dele, todo mundo saía, ele ficava só. Chegava na mesa para almoçar ou jantar, e o pessoal se levantava, deixava ele só. Mas ele decidiu ser amigo do Espírito Santo. E isso que parecia, né, para ele ser aquilo, mas rapaz, eu quero fazer o certo, trazendo para os dias de hoje. Eu quero ir para a igreja, ninguém quer, eu quero fazer o certo, ninguém quer. Tá bom, eu vou me lascar no mundo mesmo, vou fazer agora o errado com mais força. Ele disse, eu vou permanecer sendo amigo do Espírito Santo. Ele foi amigo dela, pode ser meu também. E foi um homem, né, que está fazendo uma grande diferença no meio do povo de Deus, marcando sua história. Por quê? Porque ele decidiu, querido, esse versículo, não amou mais o pai, nem a mãe, nem a filha, nem o marido, nem a esposa, mais do que ao Senhor. O Senhor era quem ele amava mais. Em histórias a gente vê a mulher de Smith e Wigglesworth, né? Que ele disse, olha, se você for para a igreja, dorme na rua. Ela disse, tudo bem, meu amor, não tem problema, eu durmo na rua. Mas da mesma forma que eu sou submissa a você, dentro de casa, que é o meu marido, eu também tenho um cabeça como igreja, que é Cristo, e eu vou adorar Ele. E foi, e quando voltou, o marido dela fechou a porta e dormiu no meio da rua. Mas no outro dia de manhã ela se levanta, entra, prepara o seu café, prepara a sua roupa, e da mesma forma. Por quê, querido? Porque ela amava mais ao Senhor, do que até mesmo do que o marido dela. Amava mais ao Senhor, do que até mesmo os filhos dela, se ela tivesse, querido. Então hoje a gente vê, se a pessoa corrige o filho, a pessoa, é meus meninos, ai, meus meninos, ama mais o menino do que Deus. Se é qualquer coisa, ama mais as coisas do que Deus. Aí eu quero ver o operar de Deus. Não vai ver, querido. Eu não posso enganar você. Idolatra os seus filhos e Deus vai fazer a obra na sua vida. Vai não. Ame mais o que você tem do que Deus vai continuar agindo assim mesmo. Vai não, querido. Jesus estava estabelecendo algo aqui, né? E a gente usa esse texto muitas vezes para as coisas que a gente vai fazer também, porque em seguida Jesus diz, qual é a pessoa que vai construir uma casa e não se assenta primeiro para fazer as contas? Jesus estava dizendo, pense direitinho. Quer me seguir? Quer, pois pensa direito. Porque pode ser que teu marido cisme e diga, que negócio é esse de Jesus? Vai mais para a igreja? Não. Pode ser que tua mulher diga, e esse negócio de igreja, era melhor quando tu vivia no mundo, ou os teus filhos nunca queiram. Pode acontecer? Pode. E aí, tu vai morrer por eles, ou vai continuar vivendo a vida de Deus? Ou tu vai deixar Jesus para viver segundo aquilo que eles querem ditar para a tua vida? E a gente precisa se examinar se a gente está disposto mesmo. Se não, a gente vai viver uma vida vendo migalhas. Eu sei que migalhas, né, na palavra, em algumas ministrações, uma migalha daquilo que cai na mesa já pode fazer uma grande coisa. Mas se a gente ficar só, Senhor, tá bom, eu me conformo com as migalhinhas. Nós somos herdeiros de Deus, querido. Herdeiros juntamente com Cristo. Um herdeiro não pode se conformar com migalhas, irmão. Um herdeiro precisa entender os seus direitos e de desejar, desfrutar deles na plenitude, querido. Mas isso não acontecerá por acaso.
É aquela pessoa que é herdeiro de tudo, mansões, aviões, carros, mas ele não se dispõe a preparar toda a documentação para ter o direito pleno e diz, não, então você pode pelo menos me dar aquele barraquinho ali? Pode, fica lá. Ele diz, oxe, aqui já está bom demais, eu não preciso fazer nada não. Não, então aqui já está bom. Vê, herdeiro de tudo, se conforma com um barraco, porque não precisa fazer nada. Tem pessoas que é assim, já estou vivo, Deus já cuida de mim, o Espírito Santo já habita em mim, eu sei que isso são coisas grandiosas, pelo amor de Deus. Mas tem pessoas que somente nisso, não, se eu chegar no céu, pelo menos com uma calça rasgada e um sapato furado, já está bom demais. Nem isso a gente vai levar, meu irmão. Nós precisamos a cada dia desejar, querido, porque Deus conta conosco para ser um socorro para os outros. E como a gente vai ser um socorro para os outros se a gente não se deixa socorrer, pelo menos nem se deixa socorrer pela palavra? A gente sabe que vão ter pessoas que não entenderam isso ainda, não é? E é por isso que num tempo como esse o diabo diz, tu vai dizimar, tu vai ofertar. Aí o pastor levantou uma campanha, tu vai fazer alguma coisa com relação a isso? Porque o diabo sempre vai querer trazer a pessoa para ver no natural, para ficar somente vendo as coisas da maneira, na ótica, na mentalidade somente lógica. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Quando eu estava escrevendo sobre isso aqui, preste bem atenção nisso aqui, eu estou encerrando com isso. Eu estava dizendo aqui, vê. Imagina se Naamã, ele tivesse ficado somente com a vontade dele. Porque eu estava meditando nessas coisas e às vezes a gente lê, mas não vai não se vê ali. Um camarada de posição vai procurar alguém e alguém nem atende ele. Manda outro empregado, diz, liga ele que volte e faça aquilo ali. E o homem em toda aquela expectativa, pode subir para cá o louvor. E toda aquela expectativa, e ele precisou, querido, chegar uma pessoa para ele para dizer, meu irmão, ô Senhor, se fosse para fazer alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria, não? Faria, então faça isso. E quando ele decidiu se dobrar à vontade, não ceder à vontade dele, jogar de fora o orgulho, jogar de fora a vontade dele, e decidir agir de acordo com aquilo que ele ouviu, foi que ele recebeu cura, querido. Imagina a viúva de Sarepta. Pronto, vamos dizer assim, se hoje eu dissesse aqui, o que é que você tem na sua casa, querido? Pastor, eu só tenho um pacote de fubá, traga para a igreja. Se você trouxer para a igreja o pacote de fubá, não vai faltar mais no seu armário. O que era que as pessoas iam dizer? Pastor, esse pastor, misericórdia, está querendo matar o povo de fome. A pessoa só tem um pacote de fubá e ele ainda pede para trazer para a igreja. Mas foi isso que o profeta disse. O que é que você tem? Ela, se eu tenho um pouquinho de farinha lá e um pouquinho de azeite, olha, eu estou pagando esses garranchos aqui, porque eu estou para fazer um foguinho lá, sabe, vou fazer um bolo e vou comer mais meu menino antes da gente morrer, porque a gente vai morrer mesmo. E ele disse, se você fizer primeiro para mim, não vai faltar na sua panela, não vai faltar na sua botija. E eu não sei você, eu desconfiaria de uma pessoa que eu nem conhecia chegar na minha porta para dizer isso. Mas aquela mulher, querido, foi despertada quando ela ouviu isso, para fazer primeiro para o Senhor. E a gente sabe do resultado, meu irmão. Então nós não estamos falando de uma coisa que não há resultado. E a gente precisa despertar para essas coisas, para a gente mesmo se medir. Nós começarmos a se medir mesmo. Até que nível eu estou fazendo a vontade de Deus, da maneira que Ele quer mesmo. O que é que eu tenho aberto mão, vou dizer bem para você entender, o que é que eu tenho abrido mão para fazer a vontade de Deus? Sem achar que eu estou fazendo uma grande coisa. Porque tem pessoas que quando faz alguma coisa para o Senhor, elas já acham que estão fazendo uma grande coisa. Pelo contrário, querido, a gente precisa começar a se ver ainda como não fazendo quase nada. Porque às vezes a gente acha que obedeceu, já diz, é feito aquele menino que quando obedece tira logo a mão para o pai. Obedeci, me dê pai.
O quê? Ah, eu já mereço um trocado, me dê aí. Eu não obedeci ali, eu botei lá, a cadeira do Senhor disse, vai me dar quanto? Vai fazer o quê? Às vezes a gente vive dessa forma. Não é aquele filho que diz, não pai, eu tenho prazer em obedecer ao Senhor. Não é pelo que o Senhor pode me dar, é porque eu amo o Senhor. Então vai haver uma manifestação da correspondência daquele amor naturalmente, querido. Eu ainda quero citar esse exemplo aqui, e esse eu quero encerrar com esse aqui. Imagina o exemplo de Sansão agora. Querido, Sansão, ele não foi uma pessoa que faltou conhecimento da vontade de Deus para a vida dele, não. A começar pelos pais dele. Deus, através do anjo, orientou os pais de Sansão, querido, ao que como eles deveriam orientar o Sansão, para que ele vivesse uma vida de sucesso na vida dele. Mas a Bíblia diz que mesmo Sansão sabendo, Sansão não era ignorante, querido, Sansão sabia. E os pais diziam, meu filho, aquela menina ali, aquela mulher ali, ela não vai te ajudar em nada na vida. E trazendo para a linguagem de hoje. Mas ele dizia, não pai, mas ela é muito linda, é uma gata, é top, eu quero aquela. E Sansão terminou os dias de vida dele, querido, totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu para ele. Por quê? Porque ele só queria fazer a vontade dele. Mas ele sabia da vontade de Deus, pastor? Boa pergunta, sabia. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele recebia orientações do Senhor. Mas ele ignorava. E eu quero te dizer, querido, não ignora as orientações de Deus. Pastor, eu não ouço muito Deus ainda. Tudo bem, eu quero te dar uma dica a mais poderosa dessa noite. A orientação de Deus para nós, irmão, em primeiro lugar é a sua palavra. Se eu sei que eu devo perdoar, andar na verdade, ser submisso, não pagar o mal com o mal, não guardar rancor, não ser invejoso, então você quer orientações mais poderosas do que essa? Não seja invejoso. Ixi, só acontece na vida de fulano. Oxe, também. Ah, é porque é isso. Ah, é porque é aquilo. Seja submisso. Aí eu vou me rebaixar aos outros. Ah, também, esse negocinho, a pessoa vai ser besta. Aí quer dizer que a pessoa agora tem que ser um baba-ovo, não sei o que, não sei o que. Está ignorando as orientações do Senhor, querido. Isso tem trazido prejuízo para mulheres, para homens, para filhos, para funcionários, para patrões. Generalizado, querido. Crentes. Estou falando, o ímpio vive da maneira que bem lhes parece. A Bíblia diz que eles andam segundo a vontade do seu pensamento, porque eles estão obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, e louvado seja Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Está dizendo, vem para mim, eu vou tratar de você. A minha palavra é divinamente inspirada por mim, para corrigir os erros, para repreender o mal, para lhe instruir em justiça, para que você esteja preparado para todas as boas ações. Então a gente precisa cada dia desejar isso, meu irmão. E não viver em um tempo como esse e agora. A gente estava brincando aqui essa semana. Meu irmão, para nós até morrer é lucro. Eu não sei se a gente quer mais vantagem do que essa. Até morrer é lucro. Diga aí qual é o plano que tem mais vantagem do que essa. Plano de saúde, para você até morrer é lucro. Não tem nenhum desse. Agora o plano da salvação tem, querido. Para nós até morrer é lucro. Quando nós vamos andando em linha com aquilo que recebemos. E a gente precisa se levantar nisso, meu irmão. Para dizer, Satanás, você não tem parte em mim. Eu vou andar com ousadia. É de uma hora para outra, pastor? Não, mas é dia após dia. Amanhã vai ter oportunidade, depois vai ter oportunidade, e depois vai ter oportunidade. Glória a Deus que vai ficar gravado para você ouvir mais e meditar nessas coisas. Para que nós possamos crescer juntos e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Então a gente vai para o nosso momento de louvor aqui. Daqui a pouquinho eu quero voltar para dar uns avisos. Fazer o sorteio, tá certo? Aleluia. Fica aí, não sai daí não. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Eu sei que às vezes a gente quer tanta coisa do Senhor, irmão. E na verdade nós já fomos abençoados com tudo. E às vezes não desfrutamos de quase nada. Porque em algumas situações a gente fica querendo fazer a nossa vontade. Quero somente te dizer uma coisa aqui. Quero dizer isso mais uma vez. Ser crente, querido, não é somente ficar calado e aceitar o errado, não. Mas é a cada dia defender o certo. Sem ira, sem rancor, sem mágoa, mas defender o certo. Porque senão a gente diz, não, eu sou crente, vou dizer nada. E as pessoas pisando, não, ei, pisando não. Rapaz, aqui ninguém vai pisar não. E se posicionar mesmo. Pode ser quem for. Ou a gente defende a palavra da verdade, ou a gente vai ser pisado pelos homens. E nós somos sal e não vamos perder o sabor, querido. Amém. Em nome de Jesus. Então a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Tem quantos? Pronto, a gente pegou os números ali, olha, de 1 a 38, certo? Eu quero 27. Thaís Marília, pronto. Então o número 27 é Thaís Marília, tá certo? Você foi a contemplada com esse livro aqui. Thaís Marília. Deus curte e eu compartilho. Pode passar aqui durante a semana no horário comercial. Você vai pegar o seu livro, tá bem? E eu queria também falar com você sobre dízimos e ofertas. E eu quero citar esse exemplo que eu dei aqui. Eu sei que em um tempo como esse, querido, muitas pessoas elas são pressionadas a não ofertar nem dizimar. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que ofertar e dizimar não é a vontade do pastor, não é uma coisa estabelecida pelas religiões, não. É um princípio da palavra, querido. Você vai ver em toda a Bíblia, irmão, o significado de cada oferta, porque dízimo era um reconhecimento da aliança. Mas existiam N tipos de ofertas. Uma delas era a oferta alçada mesmo na casa do Senhor. Se não me falha a memória, em Êxodo, Moisés disse, olha, traz uma oferta para construir o templo. Em ouro, prata, bronze, linho fino, estufa azul. E a Bíblia diz que as pessoas ofertaram tanto que Moisés disse, tá bom, traga mais nada não, já dá o suficiente aqui, para de ofertar. Eu quero saber qual é o pastor que diz nesses dias, para de ofertar. Pelo contrário, tem pastor que vai quase chorando para pedir uma oferta. Não, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós ofertamos e dizimamos, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque nós estamos mostrando a Deus, Senhor, eu te reconheço como meu Senhor mesmo. Tu és o Senhor das minhas finanças. Não é somente aquele socorro bem presente para resolver os meus problemas, não. E quando eu oferto, eu estou dizendo, Senhor, existe uma lei na tua palavra, Pai, que é a lei da semeadura. E eu provo dela, já provei dela e não vou deixar de desfrutar dessa lei. Por isso que eu oferto. Na igreja, no guardador de carro, naquela pessoa que fica na frente do mercado pedindo uma ajuda. Eu quero ser um semeador, Senhor. Porque o Senhor disse que dá semente ao que semeia. Faz isso para tu ver. Não confiando na palavra do pastor, mas confiando no Senhor. E você vai ver que isso funciona, querido. Eu vou te dizer por experiência própria, funciona. Então eu quero orar com você nesse momento. Se você deseja ofertar pela conta, você vai estar aí, né? As meninas já aprontaram um aplicativo do Pix. E eu quero até brincar aqui. Daqui para Jesus voltar, a gente vai botar na tela, fica tranquilo. Depois que ele voltar, nós vamos precisar do Pix. Então, é até ele voltar mesmo. Então, o aplicativo já está lá. Pronto, o Adriano está dizendo aqui, olha, o Pix é o CNPJ. Se você coloca o CNPJ, você vai acessar o Pix, não é isso? E você pode fazer uma transferência por Pix, seja de oferta ou dizimar, tá bem?
Então eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia, Senhor, possa haver uma consciência maior em nós. Não só da tão grande salvação que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, mas do teu senhorio sobre as nossas vidas. Porque a tua palavra diz, Pai, que nós vamos ser corrigidos, repreendidos, ajustados, para estar preparados para toda boa obra. E nós sabemos que isso vai acontecer pela tua voz, falando no nosso íntimo, através da boca de pessoas, como pode ter acontecido essa noite, por estar lendo a tua palavra. Mas seja de que forma for, Senhor, trata conosco, porque mesmo sem compreender tanto, nós queremos. Eu quero falar de mim, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Que cada um de nós possa ter esse desejo no coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por cada oferta, Pai. Obrigado pela fidelidade e a generosidade do teu povo, se mantendo firme mesmo nesse tempo, onde para o mundo parece de escassez, mas para nós haverá suprimento, Senhor, por estarmos praticando a tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Fica na paz, tenha uma noite abençoada. Não esquece, a partir de terça-feira, os nossos cultos ainda estão em formato online essa semana, mas a partir do dia 5, cria uma expectativa no teu coração. Nós vamos fazer uma celebração poderosa aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo.